Saudações, meus queridos alunos, Salomão aqui. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje, no nosso episódio, eu quero conversar brevemente com vocês sobre alguns conceitos importantes, né, no estudo da teoria econômica que nos ajudam bem a compreender as dinâmicas socioambientais. Então, para entender bem essa questão do bem desenvolvimento sustentável, entender bem como é que a questão da economia e do meio ambiente elas estão interagindo, vale a pena a gente trabalhar com alguns conceitos. Acho que, primeiramente, antes de mais nada, cabe lembrar que economia e ecologia são conceitos irmãos. Por que eu digo isso? Porque quando você pega o significado em latim, economia significa a administração da casa, a gestão da casa, né? Enquanto que a ecologia significa o estudo da casa. Então, essencialmente, economia e ecologia são conceitos iguais, são basicamente idênticos, né? Porque enquanto um estuda a, a casa em si, o outro estuda a administração da casa. Afinal de contas, nós temos necessidades ilimitadas com recursos escassos, não é? Então, essencialmente, a gente sempre vai estar precisando considerar a escassez de recursos antes de trabalharmos com o uso desses recursos, né? É a partir daí que a gente começa a discutir, por exemplo, a questão dos bens em si, né? Um bem é aquilo que no momento que você adquire, ele te traz bem, ele faz um bem para você. Então, quando você compra um x-salada, ele faz um bem para você. Um x-salada cairia bem numa hora dessa agora, né? Enfim, depende, né? Eu diria economista, depende, porque essencialmente depende da hora que você está assistindo esse podcast aqui, né? Então, se de repente for de noite, então x-salada cai bem. Agora, se for na hora do almoço, não, é melhor almoçar, comer comida mesmo, né? Então, enquanto isso, na sala de justiça, por que eu estou falando de bens, essencialmente? Porque a gente precisa classificar os tipos de bens, né? Tem bens de consumo, né? Tem bens de investimento, né? Que são justamente máquinas, equipamentos, etc, etc, né? Chamados de bens de capital. E no meio dessa categoria de diversos bens, a gente também fala sobre bens públicos, né? E aí cai uma coisa que é bem interessante nesse sentido, é que a gente costuma pensar em que bens públicos são essencialmente aqueles bens que são fornecidos pelo Estado, né? Ou seja, aqueles bens que são disponibilizados ali pelo setor público, né? Quando na verdade não necessariamente é dessa forma. O que eu quero dizer com isso, né? Os bens que o Estado disponibiliza para a gente, por exemplo, estradas, escolas, hospitais, eles são, sim, são bens públicos, eles estão ali disponíveis a partir de ações de política pública, né? Mas o conceito, gente, de bens públicos, ele vai muito mais além disso, né? Um bem público é um bem que está disponível para todos. Essa é a questão do bem público. Por exemplo, a luz, né? A luz que está iluminando a gente na sala de aula, ela naquele momento, ali ela é um bem público, porque ela está disponível para todos que estão naquela sala, né? E todos estão usufruindo daquela luz ali. A aula do professor Salomão, na hora lá, ela é um bem público, porque ela está à disposição de todos que estão ali dentro da sala. Isso quer dizer que, dependendo do espaço-tempo, o bem público ele acaba tendo um tipo de limitação, né? Ou seja, uma limitação espacial. Mas existem bens públicos que não necessariamente vão ter essa limitação espacial. Por exemplo, o ar que nós respiramos ele é um bem público. A água dos rios, né, ela é um bem público. A nossa floresta
ela também entra no conceito ali de bem público, o solo que nós pisamos, né? Então tudo isso daí, em resumo, os bens disponibilizados pela natureza, né, o nosso meio ambiente, ele pode ser enquadrado, de certa forma, num conceito de bem público, porque o nosso meio ambiente ele está ali à disposição de todos. E aí é que está a questão. Se existe um bem, por exemplo, vamos voltar aqui para a aula do professor Salomão. Se a aula do professor Salomão é um bem público para os alunos, então isso quer dizer que numa turma de 40 alunos, todos os 40 alunos estão escutando o professor Salomão explicar. Mas todos estão ali absorvendo o conteúdo da aula da mesma forma? E aí que começa a questão. A gente sabe que não necessariamente, né? Alguns vão estar ali prestando atenção direitinho, mas outros ali vão estar envolvidos com outros problemas, com outras preocupações, com as suas tribulações pessoais, né? Eu nem diria na música, né? Os delírios e confusões da minha mente e assim por diante, né? Então, no meio de tudo isso, isso quer dizer o quê? Que as pessoas diferentes usufruem de bens públicos de forma diferente. É aí que está a questão, né? O Varian, né, pegando nesse mesmo ensejo, né, o Varian, quando ele explica a questão dos bens públicos, ele coloca um caso de alguns jovens que estão morando numa república, e aí nessa república eles compram uma TV para eles assistirem. Então, o tempo, em tese, se as pessoas ali, vamos dizer que sejam duas pessoas ali, dois jovens, eles vão assistir a TV ao mesmo tempo, eles estão usufruindo do bem público da mesma intensidade, mas e se de repente eles tiverem gostos diferentes? Por exemplo, um gosta de assistir novela e o outro gosta de assistir futebol. E aí a novela e o futebol estão sendo transmitidos no mesmo tempo. O que, que vai acontecer? Para um assistir a novela, automaticamente o outro que queria assistir o jogo de futebol vai estar abrindo mão disso. Então, quer dizer, apesar daquele bem ser um bem público, não necessariamente quer dizer que eles estejam usufruindo desses bens. Pode ser que uma pessoa esteja usufruindo, ou um grupo de pessoas, enquanto que outros ficam sem usufruir. Aí é que está a questão. Por exemplo, quando você pega um. Vou dar um outro exemplo. Vamos dizer que vocês combinem para fazer um churrasco. Combinou para fazer um churrasco, cada um vai dar uma cota da carne. Né? Assim, olha, vou pagar R$ 10, vou pagar R$ 20 ali, cada um paga 10, cada um paga 20, né? E aí fulano traz a cerveja e por aí vai. Então, no meio de tudo isso, cada um vai poder, quando chegar no churrasco, no dia do churrasco, todos vão poder usufruir da melhor forma possível, porque contribuíram igualmente para o churrasco. Mas se de repente tiver alguém que ficou de contribuir, não contribuiu e chegou lá para usufruir do churrasco, essa pessoa ela vai sair numa situação melhor porque ela não pagou nada, né? Enquanto que as outras pessoas acabaram, digamos assim, pagando para outra pessoa usufruir, né? Essa pessoa que chegou no churrasco sem pagar, a gente chama ela de carona na teoria econômica, ou seja, aquela pessoa que usufrui de um bem público numa proporção ou numa intensidade que é desigual ou até relativamente injusta quando comparada com as outras pessoas, né? Ou seja, ele pegou o carona no usufruto do bem público. Então, existe. Por que eu estou explicando tudo isso, né? É porque quando a gente considera que o meio ambiente, né, e os recursos naturais, consequentemente, são essencialmente tipos de bens públicos, quando, por exemplo, acontece degradação ambiental, isso pode estar sendo causado
por uma má utilização dos bens públicos. E aí é que está. Se de repente, no momento em que, por exemplo, o ar, considerando que ele é um bem público, a poluição do ar, ela prejudica a utilização desse bem público. E aí causa o quê? Causa aquilo que a gente chama de externalidade negativa, né? Ou seja, a gente está ali sofrendo ali pela poluição do ar, que vai gerar efeitos que o modelo econômico vai conseguir mensurar, como, por exemplo, problemas de a pessoa não vai para o trabalho, problemas de saúde, isso vai afetar na produtividade do trabalho, a pessoa não vai conseguir realizar as suas atividades, ela vai gastar menos, ela vai menos para o comércio, ela vai se concentrar mais em medicamento do que, por exemplo, alimentação ou lazer, né? Então isso daí acaba, essa externalidade negativa, ela pode ser refletida, né, em tudo isso. E existem, digamos assim, no momento que você tem um problema, um recurso natural que esteja sendo utilizado indevidamente, né, por exemplo, seja sendo degradado aqui, que você está privando certas pessoas ou certos grupos de pessoas de utilizar os bens públicos, esse bem público no caso, né? Então, então, no caso que a gente tem passado aqui em Manaus, as pessoas elas estão reclamando cada vez mais da qualidade do ar, né? Tá ficando o cheiro de queimado e o calor, né, aquela sensação de abafado, ela acaba vindo para dentro das nossas casas, né, para dentro das nossas escolas, por exemplo, na nossa querida UFAM, a gente tá sentindo o cheiro, né, e a fumaça das queimadas que tem acontecido, né, nas proximidades da cidade. E isso está aliado também com um período de estiagem bastante significativo, né? Então, nesse momento, a gente tem um problema em termos de bens públicos aí nesse sentido, né? E aí acaba acontecendo o seguinte, né? Se você se colocar no lugar das pessoas que estão tendo uma, uma qualidade do ar pior e estão sofrendo com isso, por exemplo, tendo doenças respiratórias que estão sendo potencializadas com isso, nós temos aí um problema significativo, porque as pessoas que estão passando por esse problema, elas se sentem no direito de ter ar puro. Agora vamos trocar a moeda, né? Vamos se colocar no lado de quem está fazendo as queimadas. Quem está fazendo as queimadas ali está pensando assim, não, eu tenho que queimar aqui porque eu preciso liberar aqui a área para plantar, para o gado pastar, e assim gerar mais empregos e gerar lucro para mim. Então, quer dizer, no final das contas, quem está fazendo as queimadas se sente no direito de fazer as queimadas. E quem quer ar puro se sente no direito de ter ar puro. É daí, gente, que surge um problema que a gente chama de conflito socioambiental, né? Ou seja, uma das principais linhas de pesquisa nos programas de meio ambiente, economia e desenvolvimento sustentável se centra essencialmente nos conflitos socioambientais. E aí, para que a gente consiga entender esses conflitos socioambientais, você precisa entender o quê? Os bens públicos, externalidades, e, consequentemente, os conflitos de direitos de propriedade, que é justamente essa questão. Cada um se sente no direito de ter ali uma determinada, digamos assim, um determinado benefício nesse caso, né? E aí é que entra um outro conceito que também é da microeconomia, que é fundamental para a gente compreender um pouco essa dinâmica, né? Que seria o seguinte: se existe conflitos de direitos de propriedade, seria interessante nós termos um arranjo,
né, onde esses interesses fossem devidamente ah, organizados ali de forma a ficar uma situação boa para todos, né? Só que o que a gente percebe é que nós temos arranjos que são muitas vezes são benéficos para um e o aumento ou seja, o ganho de benefícios para certos grupos vem alinhado com uma perda de qualidade de vida para outros grupos. Isso daí a gente chama como um arranjo ineficiente no sentido de Pareto. Quer dizer, uma situação onde um determinado grupo de agentes econômicos está tendo uma melhoria à custa de uma piora para outros grupos, né? E, digamos assim, os nossos esforços ali, né, enquanto economista, enquanto formulador de políticas econômicas, formulador de políticas públicas, avaliador de políticas públicas, é justamente da gente procurar situações onde você consiga ter um arranjo que seja eficiente no sentido de Pareto, ou seja, que ele seja bom para todos, da melhor forma possível, onde digamos assim, os direitos de propriedade de cada um dos lados é devidamente ali alinhado e todos ali estão devidamente satisfeitos. Vamos vamos pensar, vamos combinar no seguinte, né? Ou seja, vamos chegar na seguinte conclusão. Isso é fácil? Não, não é fácil. Isso não é fácil. Mas, por um lado, isso mostra que existe um desafio muito grande, né, no exercício da profissão de economista e também, né, antes disso, na nossa vida enquanto estudante, né, e entusiasta das ciências econômicas. Procurar formas, pesquisar, analisar os casos ali que existem, né, nos seus mais diversos níveis, só torna esses estudos devidamente interessantes, não é? Então, a gente acaba se perguntando assim, né? Professor, tem um negócio meio esquisito aí, né? Porque nos últimos episódios a gente estava falando de questões ali de conjuntura econômica, por exemplo, nível de preço, taxa de juros, né? O caminho natural seria falar da taxa de câmbio, né? Nessa semana agora. Mas, diante da situação, da conjuntura que nós estamos observando, a gente chegou na conclusão que o melhor a se fazer é conversar sobre a questão da seca, né? Ou seja, a questão da estiagem que nós estamos sofrendo aqui no estado do Amazonas, juntamente com a seca, né? Ou seja, com a vazante bem significativa que nós estamos deparando nesse ano. Esse ano agora de 2023, que é o momento que esse videocast aqui está sendo gravado, nós estamos aí com o menor nível da régua pluviométrica desde o início da sua medição, né? Ou seja, desde 1912, eu não me lembro bem agora de cabeça agora, né? Ou seja, enfim, desde o início da série estatística da medição do rio, o nível agora de 2023 é o menor da história, ou seja, o menor da série histórica. Então, por isso, é fundamental que a gente converse sobre o assunto, tá bom? Mas nós não vamos fazer isso agora, vamos fazer isso no próximo episódio que vai ao ar nessa sexta-feira. Eu espero ansiosamente vocês para compartilhar ideias, clicar no joinha, ativar o sininho, compartilhar a palavra tapiocástica por toda a nossa comunidade e com seus amigos, com o crush, com a esposa, com o filho, com a filha, com a vovó, enfim. Vamos espalhar a palavra tapiocástica por aí, tá bom? Então, um coração para vocês e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau! O Tapiocast é um projeto de extensão da Universidade Federal do Amazonas.
Apresentação: Lenice Sá, Paulo Berti e Salomão Neves. Roteirização: Maria Eduarda Braga. Edição: Salomão Neves.